Carlinhos, para. Poxa, toda hora fala a mesma coisa. Ah, já não aguento mais não, pô. Que Gente, te isso? falar, tá ficando difícil conviver com você. Ah, é? É, tá ficando difícil. Tá Então ficando quer difícil. separar? Se Tô tá difícil pensando conviver, nisso. então separa. Tô pensando nisso. Tudo é problema, tudo é confusão, reclama de tudo. E aí? Você tá vivendo essa realidade na sua casa? Fique conosco até o final desse vídeo, porque nós temos um convite muito especial para fazer para você. A nossa proposta é que você recomece o seu relacionamento junto com seu cônjuge. Ao longo do tempo, temos percebido, como pastores de casais, que as crises conjugais elas estão aumentando a cada dia mais. Verdade. E é impressionante como questões que são passíveis de ajustes estão tomando um volume e uma proporção gigantesca. E é sempre no calor da emoção, né? Assim como eu falei, quer separar? Olha bem, que assunto tão perigoso. E no calor da emoção, a pessoa tem esse sentimento e aí quer colocar para frente por conta de um detalhe. É isso que você falou, de possíveis ajustes. Sim, e a Bíblia, em Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 20, eu quero ler esse texto nesse momento, diz assim: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O que fazer quando a ira entra na sua casa? O que fazer quando há momentos que nós devemos nos calar e nós estamos a falar? Tem sido um desafio muito grande para as famílias, principalmente para os casais, essa questão de comunicar na hora certa, de comunicar da maneira certa. Em 2022, saiu uma pesquisa que aproximadamente 421 mil casais, né, estiveram em seu relacionamento findado. E olha bem, a que ponto nós chegamos? Isso foi em 2022 que as pesquisas saíram. Imagine agora em 2025. Agora, o porquê? E aí eu venho perguntar a você. Tudo tem um início. E quando esse início não é bem entendido, conversado, interpretado, esse início ele vai se avolumando. Começa de uma pequena escala e vai se tornando uma grande escala. Só que preste atenção, gente, eu não sou perfeita. E o Carlos também. Tá bom, eu sei que eu não sou perfeita. Agora não é encenação. O Carlos também não é perfeito, não. Não é perfeito, não. Cada um tem as suas esquisitices. Exatamente. Preste atenção. Se eu não concordar com certas situações que ele mesmo fala, e se ele não concordar comigo, isso faz parte, gente, mas não pode virar briga. Não pode virar não um pode ringue. virar desavença, mágoas, né? Basta você ter um diálogo aberto. E é isso, amor, que tem faltado. Porque por conta de questões, possíveis ajustes, as pessoas, os casais, alguns preferem se calar, outros preferem não tocar mais no assunto, fazer de conta que não tem nada mais. Começou uma situação, uma discussão, um mal entendido, e aí chega no dia seguinte ou uma hora depois, age como se nada tivesse acontecido, né? Falta uma maturidade muito grande. Exatamente. E não só age como se nada tivesse acontecido. Há momentos que o casal para de se falar. Fica dias sem expressar palavras um para o outro. E aí eu fico a pensar, por exemplo, num lar que tem crianças. Como que as crianças não devem ver essa situação? Porque os nossos filhos percebem. Adolescentes e jovens também, né? O que eles vão pensar acerca de uma vida conjugal? Preste atenção, gente. Quando a ferida ela não é tratada, ela vai ser exposta em algum momento. E ela vai ser exposta na vida de alguém na família. Uhum. Se o casal age como se nada tivesse acontecido, se um membro dessa família, filho, enfim, quem estiver morando junto, pode sobrecarregar nesse membro também uma revolta,
uma frustração, né? Talvez uma tentativa de suicídio por não aguentar mais. E nunca se resolve daquele problema. É o desejo pela fuga, né? O desejo pela fuga. Então, não é mais fácil nós identificarmos o problema e juntos, caminhar juntos, né? Recomeçar. Agora, Tati, eu tenho percebido que há casais que identificam o problema, mas ou o marido ou a esposa não se abre para uma cura. Não se permite viver uma restauração desse problema, dessa situação, desse trauma, dessa dificuldade que ele enfrenta. Então, o problema, podemos até dizer que é fácil de ser identificado. Num atendimento pastoral, por exemplo, num aconselhamento com um profissional da área da saúde mental, com um terapeuta de casais, esse problema ele é identificado. Eu acredito que o mais desafiador é realmente o marido ou a esposa abrir o coração para que esse problema seja solucionado. Ok, o casal identificou o problema. Aí vem a segunda parte. Precisa ter a rendição. Ambos precisam se render. Ambos não podem estar armados, né? Sempre um querendo acusar o outro e colocando sempre a culpa no outro. Não, mas tá assim porque ela não muda, ou porque ele não muda. E aí não tem a rendição. E se não houver rendição, não há cura. É a síndrome de Adão e de Eva, né? Quando Adão e Eva erraram, falharam lá no jardim, ao ouvirem a voz de Deus, se esconderam, e aí Deus percebeu que eles tinham errado. Quando Deus vai perguntar o que tinha acontecido, Adão não responde o que tinha acontecido. Adão diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela. E aí, por sua vez, a mulher fora questionada, ela diz: é a serpente. É natural, faz parte da natureza humana apontar o erro do outro, justificar com a falha do outro, quando o maior desafio é assumir a sua parcela de responsabilidade naquela situação. E quando não há rendição, há adoecimento. Os problemas eles só crescem, só aumentam, porque vai virando uma bola de neve. E aí há problemas que nós causamos psicológicos também, doenças psicossomáticas, né? Uma dor de cabeça, uma gastrite nervosa e por aí vai, um ataque cardíaco de repente, né? Por quê? Porque você está ali naquele problema, não se rende, ou o seu cônjuge não quer se render, e você acaba sofrendo, porque ambos não param para conversar e tentar resolver esse problema. E aí, o que nós também entendemos aqui, amor, a ciência ela vai dizer muito dessa questão, é que há feridas emocionais. Porque, por exemplo, quando a gente casa, quando a pessoa se une, né, com a outra, ela carrega feridas que ocasionou na infância, na adolescência, na fase da juventude, na fase adulta. E aí o organismo dela vai criando mecanismos de defesa. O que é mecanismo de defesa? É quando você está exposto em uma situação e o seu organismo ele vai reagir. Pode ser uma situação boa, o seu organismo vai reagir um ponto positivo, e pode ser uma situação ruim, e o seu organismo vai reagir de uma forma negativa. E quando o organismo percebe que aquela situação vai acontecer novamente para um lado negativo, ele vai logo reagir da mesma forma. O alerta vai ser ligado. Ele vai reagir da mesma forma que você sempre reagiu. É interessante perceber que os personagens que estão cercando aquela pessoa, eles mudam. Sim. Mas o assunto é o mesmo. A resistência, na verdade, o mecanismo de defesa dela é apresentado mesmo com a alteração dos personagens. Exato. E, às vezes, até com a alteração das circunstâncias. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu lhe convido a se inscrever no nosso canal. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe para abençoar muitas vidas.
mas é o receio de sentir a dor novamente. Porque nós carregamos crenças limitantes, medos, traumas, por problemas mal solucionados, resolvidos, desde a infância, adolescência, na fase adulta também. E aí nós criamos aqueles mecanismos que eu gostaria de falar aqui, porque a gente só reage de uma certa forma porque nós fomos atingidos de alguma maneira. Toda ação tem tem a sua uma reação. reação. Tem a lei da física. Por que, ó, no Fala sobre início, isso. né? Por que eu reagi daquele jeito com você? Ih, vai começar de novo? Porque com certeza foi personagem, tá, gente? Deixe bem claro, por favor. Se você vê um vídeo desse cortado na internet, é fake news. Porque com certeza aquela personagem que eu fiz, ela tinha o receio de ser abandonada. Entendeu? Então, o que ela quis fazer logo? Quer separar? Ó, olha aí. Ela achando que ia ser abandonada. Talvez ela teve um abandono lá atrás. E ela vem logo à tona. Quer separar? Então separa. Entende? Então, o que causou aquela personagem a agir daquela forma? E aí, nós temos que entender, gente, a causa do problema. E a gente não pode fugir dessa causa. Porque enquanto não resolver essa causa, a nossa vida vai viver um looping em função dessas feridas. E não é somente, amor, no casamento. É em todos os relacionamentos. Amizade, família. Sempre você vai ficar naquela defensiva com medo de acontecer alguma coisa que você não gostou em um determinado dia, um determinado tempo da sua vida. E aí você entra num ciclo insano. Você fica nesse ciclo de dificuldades, de traumas, de defesa. Você vai vivendo esse ciclo dentro de todos os relacionamentos que você tem. E também nós precisamos entender que quando nós alcançamos a causa da dor, há uma grande probabilidade de cura. Por exemplo, se nós trouxermos para a nossa questão física, o nosso corpo físico, se você está apresentando alguma questão na sua saúde que não está legal, você precisa procurar o quê? Um médico, ok. Mas você precisa procurar um especialista da área. Você vai fazer exames mais profundos para identificar que diagnóstico é esse que está apresentando todos esses sintomas. Não adianta ficar tomando só analgésico, não adianta ficar tomando só anti-inflamatório, porque pode ser que as questões sejam mais profundas. E eu percebo que essa questão é muito latente nos relacionamentos. As pessoas ficam tomando medidas paliativas para poder consertar uma situação aqui, outra colar. Não vai na raiz, né? Não vai. E aí eu me lembro do texto da Bíblia que diz que nós não podemos colocar remendo novo em pano velho. Nós não podemos colocar o remendo novo no odre antigo. Por quê? Sim. Porque vai haver o rompimento. Então, você não pode na verdade, tentar de alguma maneira resolver essa questão só de maneira superficial. Nós precisamos permitir que Deus trate no mais profundo, no mais íntimo, porque nós precisamos entender que a obra que Deus tem para realizar nas nossas vidas, os nossos traumas, as nossas dificuldades, as nossas dores, não podem impedir a obra que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, na nossa família e também na sua família. E é interessante que nós falamos que, de fato, nós temos que identificar o problema. Uhum. E depois se render. Sim. A rendição. E a rendição é você deixar ser tratado por Deus em primeiro lugar. Perfeito. Porque nós também, né, nós não somos humildes assim não para reconhecer o que precisa ser tratado. É claro que quando se fala em feridas, causa dor, machuca. Quem gosta de mexer na ferida? Mas nós temos que entender, se eu e você somos maduros o suficiente, nós temos que entender que é necessário passar por uma cura interior. Uhum. Enquanto nós não deixar, né, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus tratar de nós iremos viver o quê? Feridos,
qualquer situação, aquela ferida vai ser exposta, vai trazer à tona um outro assunto. E aí nós vamos viver escravos dessa ferida. E alguns estudos informam que existem alguns tipos de feridas, que eu não vou falar todas aqui, mas eu vou falar algumas, que têm a causa, o mecanismo de defesa. E uma delas é a rejeição. Quando a pessoa se sente rejeitada em algum momento da vida dela, rejeição não é só de família, não, entendeu? Rejeição talvez de amizades, às vezes quer ser incluído, né, em uma determinada fase da vida, rejeição do próprio trabalho, dos amigos do trabalho, rejeição dos colegas da escola, de um relacionamento, né, que não frustrado. deu certo, enfim. E aí você acaba criando um mecanismo de defesa para você não sentir essa dor novamente, de você querer escapar de tudo. O mecanismo que chama de defesa. Escapista, né? Exatamente. Tem uma linguagem assim, uma palavra assim. E aí você tem a fuga de você. Então, a fuga em que sentido? Ou aquela pessoa não vai querer enfrentar o problema, entendeu? Ou ela vai botar a culpa no outro. Ela vai estar sempre escapando daquela situação porque ela não quer sentir essa ferida novamente. A mesma questão é do abandono. Quando a pessoa sente essa ferida no seu coração, sentir abandonado, né? E preste atenção, gente, abandono não é a pessoa sumir do planeta, né? Não, tem um abandono presente, o presente ausente. Às vezes, né, nós, até mesmo como pais, nós estamos abandonando nossos filhos. Sim. Dentro da nossa casa. Ao celular e diante das telas. E também no próprio trabalho. Às vezes, né, o excesso em trabalho, trabalha fora o dia inteiro. Quando chega em casa, chega cansado. E aí o filho quer conversar. E aí como é que a gente fica? Ai, não me estressa, não enche minha paciência. Fica cansado. Só que preste atenção, gente. Esse filho, ele não tem nada a ver com o seu trabalho. E isso também é um tipo de abandono. Uhum. Então, o abandono por quê? Porque você quer uma atenção e você não tem. É a falta do afeto, né? Exatamente. E aí, nesse abandono, a gente acaba criando o mecanismo de defesa de uma pessoa ser dependente. Aí é ruim. Por que dependente? Aquela pessoa sempre vai precisar de alguém para ela se sentir segura. É uma dependência extrema. Dependência emocional, dependência para tudo. Entendeu? Por quê? Com receio de ser abandonado. Então, gente, vocês estão percebendo que tudo tem uma causa? Tudo tem causa. E nós temos que nos render, parar e prestar atenção. O porquê que eu reajo desse jeito? Ou eu estou fazendo a mesma forma que alguém da minha família fazia, ou algum amigo, algum patrão, não sei, fazia, e eu estou repetindo essas mesmas questões, e eu preciso rever isso, né? Ou, de fato, o meu organismo ele está repelindo essa situação e ele acaba reagindo dessa forma. Só que quando se trata de casamento, gente, se não houver rendição com a pessoa por si própria, né, ela e o Senhor, o relacionamento dela nunca vai ser bom. E quando ela não tem esse tratamento com ela mesma, ela leva isso para o casamento. Leva isso para a família, para os filhos. Entende? Todo mundo tem o problema. Ela só não vê que ela é o próprio problema. E acaba sequelando todas as outras pessoas que estão ali ao seu redor. Exatamente. Por algo que não foi resolvido lá atrás. Ou com ela mesma, né? Sim. Porque, gente, tem tantas situações... É o nosso eu interior, né? Sim, existem tantas situações que a gente precisa, cada dia, reconhecer os nossos erros e recomeçar. Sempre. É mudar a rota. Tá dando algum erro? Vamos mudar a rota? Vamos configurar, então? Reconfigurar? É lembrar de onde nós caímos. Exatamente. Quando o filho pródigo está voltando para a casa do pai, a fala é: lembra de onde você caiu. E esse é o grande desafio. A pessoa, como você falou aí, ter a humildade de reconhecer que ela falhou. Ter a humildade de reconhecer que ela precisa de ajuda. E quando nós servimos a Deus, talvez você está assistindo esse vídeo e você ainda não faz parte, não frequenta nenhuma igreja, fica aqui um convite para você.
porque servir a Deus é maravilhoso. Servir ao Senhor nos dá uma ajuda grande para a vida, dá um auxílio para a família, uma ajuda para a vida conjugal. Deus é maravilhoso. E aí eu me lembro do texto da Bíblia que diz que nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E a sequência do versículo diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Há momentos que está faltando o amor próprio. Está faltando se amar para poder compartilhar o amor com o outro. Exato. E aí, dentre essas feridas emocionais, tem da humilhação. Aquela pessoa, né, que sempre passou por alguma humilhação, algum vexame. Quando se trata de humilhação, não é simplesmente alguém falar para você algo, mas às vezes você acaba se sentindo exposto demais, né? Em uma exposição, em qualquer fase da vida, tá, gente? Eu acredito que não é somente na infância, mas eu acredito que seja em algum momento da vida que passe por isso e que isso lhe causa uma dor muito grande. E, consequentemente, dessa questão da humilhação, o organismo ele vai criar um mecanismo de defesa, o quê? De você se negligenciar. E você sempre bater a cabeça, o sim, fazer tudo para todos. E aí a pessoa se anula. Para você ser aceito, entendeu? A pessoa, ela acaba se negligenciando, né? Talvez ela não gostaria de fazer aquilo, mas ela acaba fazendo para deixar o outro bem, para que ela venha ser validada pelo outro, para que ela não se sinta humilhada. Agora, olha que situação. E chega uma hora que essa pessoa que está cedendo, que está deixando passar, não aguenta mais. E quando isso acontece, para trazer essa pessoa de volta, é muito difícil. Sim. Porque a pessoa fala assim, basta. Acabou. Chega, é o grito da liberdade. Sim. E aí a situação fica mais delicada, principalmente se tratando de relacionamento conjugal. E aí aqui para findar, existem várias que eu falei aqui, né? Mas para findar, não vou falar de todas, tem a traição. Essa ferida, e quando a gente fala de traição, é até mesmo a questão de amizades, de irmãos, né, de pais mesmo, às vezes traindo a própria confiança. Você confia em um assunto com alguém e aí depois você percebe que aquela pessoa levou adiante, entendeu? Você achava que aquela pessoa fosse a tua melhor amiga, melhor amigo, né? E aí aquilo ali partiu o seu coração, lhe causou uma dor muito grande, sangrou. E aí o seu mecanismo de defesa vai ser o quê? O controlador. Eu preciso controlar. Preciso estar controlando no controle da situação para que ninguém venha me trair. Exatamente. E é impossível nós ficarmos no controle de tudo. Exatamente. Se você chegou até esse momento em nosso vídeo, quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe para abençoar outras vidas também. Agora, gente, preste atenção aqui. Não queira você achar que nós estamos colocando alguma situação para você aí. E será se a Tati está dizendo que eu tenho isso? Isso aqui são estudos, tá bom? E é maravilhoso quando nós identificamos a causa. Não significa que você reagir de alguma forma, você tenha tal ferida que foi falado aqui. Isso aqui é só para você tentar se identificar com alguma, ou não. Mas também não quero colocar essa pulga atrás da sua orelha. Poxa, eu reajo desse jeito porque eu tenho essa ferida? Calma, calma. Vamos colocar os assuntos nos seus devidos lugares. Nós estamos informando aqui que todos nós temos dor, temos feridas. Eu falei só de algumas, existem várias e outras feridas. E nós temos que entender que é tempo de recomeçar. Não dá mais para reagir da mesma forma que você sempre reagiu. Porque o nosso organismo precisam mudar. Sim, o nosso organismo, gente, ele entende que desde o momento que eu tive uma dor, né? Eu tive uma reação, ele vai entender que eu sempre terei que reagir daquele jeito. Então eu preciso entender de que forma eu posso reagir. E é por isso que nós estamos convidando aqui a você a recomeçar.
Qual é a área que tem lhe afetado bastante e que você não está conseguindo mudar essa rota? É importante que cada um assuma a sua responsabilidade. É importante que cada um tenha uma rendição diante do Senhor, possa identificar aquilo que está atrapalhando, para aí sim dar as mãos e recomeçar juntos. E quando há identificação, rendição, há realização. Oh, glórias! Realização de um casamento pleno, realização de uma nova vida, realização de novos hábitos, realização de tantas coisas maravilhosas, né, amor? A face da pessoa fica até a brilhar por ser uma pessoa tão bem casada, realizada na vida conjugal. É bom deixar isso bem claro, porque o início do vídeo não foi bom. Dá até um beijo aqui, amor. Nós estamos bem, viu? Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos e entregarmos a nossa casa nas mãos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar, ó Pai, a vida de cada casal, de cada pessoa que está assistindo este vídeo, que o Teu Santo Espírito visite com poder e restauração, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que esse assunto que foi tratado é muito profundo, mas nós queremos te pedir a Deus que o Senhor vá no profundo da alma, trazendo a cura e a restauração, para que estas famílias, ó Pai, possam recomeçar juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pessoal só não pode recortar essa... recortar só a briga e jogar no Instagram. Não, os cortes.